Vamos ver se tem alguém. Vamos começar. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos começando a nossa live nessa manhã. Bom dia para o pessoal da Igreja Presbiteriana de Nova Belém. Bom dia para todos os irmãos que estão nos assistindo. Nós estamos iniciando o nosso culto de Páscoa, de louvor e adoração ao nosso Deus. E o texto que eu quero ler para os irmãos está em Lucas 24, 5 e 6, diz assim: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Novamente, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. É nesse espírito de adoração, de louvor a Cristo, que morreu, mas ressuscitou por nós, que nós estamos prestando honras e glórias a Ele nessa manhã. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, oração de adoração. Senhor Deus, nós te adoramos, nós glorificamos o Teu nome, ó Pai, nós te louvamos pelo Teu plano redentor, através do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, pela Sua morte e ressurreição, em nosso favor, ó Deus, nós te louvamos, porque podemos estar na Tua presença nessa manhã, através do sangue do Teu Filho, Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos ter agora a leitura em 1 Coríntios 15, versos 20 e 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Nós vamos cantar então um cântico do nosso cenário, número 272, se você terminar na sua casa, Cristo já ressuscitou. Vamos cantar juntos, bem animados. Aleluia.
Nós vamos ler o Salmo 66, versos de 1 a 5. Ofertas de gratidão. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Amém. Nesse espírito de louvor, de adoração, como oferta de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele fez por nós, nós vamos cantar o cântico Porque Ele Vive e também o cântico Renova-me. E você esteja cantando conosco aí na sua casa, esteja louvando ao nosso Deus. São dois cânticos bem conhecidos. Cante junto com a gente, tá bom?
Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Pai, porque estamos aqui, ó Pai, mais um dia para te louvar, engrandecer o teu nome, ó Pai, em toda a terra, Senhor. Principalmente nesse dia tão especial, ó Pai, para nós cristãos, a Páscoa, Senhor, o dia que o Senhor ressurge e vence a morte, ó Pai, e vive em nossos corações para sempre, ó Pai. Aquela tumba estava vazia e essa é a nossa esperança, ó Pai, para o dia de amanhã, Senhor, que o Senhor está sempre conosco, nos dando alento, Senhor. Nós podemos crer nessa verdade por causa da Páscoa, Senhor. Ó Pai, eu te louvo por esse dia tão bonito, tão maravilhoso, ó Pai. Te louvo por tudo, ó Pai, apesar de todas as circunstâncias, ó Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos fazer a leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, texto que servirá para a nossa meditação nesta manhã, nesse domingo de Páscoa. O evangelista diz assim, sobre a ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Nós já estamos falando desde quinta-feira, estamos estudando os dias que antecederam a ressurreição de Cristo, né? E a gente falou da última vez sobre a sexta-feira, aquele dia que foi um dia de trevas, um dia de dor, um dia onde tudo se escureceu ao meio-dia, né? A escuridão tomou conta de tudo quando nosso Senhor Jesus morre e é crucificado na cruz, e tantos acontecimentos naquele dia dramáticos, né? Que a gente só de lembrar a gente fica comovido com o que aconteceu. Mas hoje a gente comemora a alegria, hoje a gente fala sobre a vida. E algumas mulheres, o texto mostra que mulheres que estavam acompanhando Jesus desde lá da Galiléia, quando Jesus sai com seus discípulos da Galiléia até Jerusalém, essas mulheres estavam acompanhando Jesus e seus discípulos, e são justamente essas mesmas mulheres que elas compram os aromas, né, naquela tarde. Na verdade, o dia era contado diferente do que é hoje, né? Ele ia das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado. Esse era o dia de sábado. E passando as 18 horas desse dia, então, elas compram os seus aromas, as suas ervas aromáticas para levarem ao túmulo. E quando amanhece, bem cedinho, elas vão ao túmulo. E no caminho, elas se dão conta de que havia uma pedra, e uma pedra muito grande,
e quem poderia tirar aquela pedra? E elas olham ainda de longe, elas conseguem ver o túmulo e percebem que a pedra já havia sido removida. O evangelista Mateus, ele explica essa situação para a gente, porque o Marcos não cita, mas Mateus cita que houve um terremoto quando o anjo do Senhor desceu e retirou aquela pedra, né? Mas uma coisa importante a gente perceber aí, um detalhe que talvez passe desapercebido de muitos: por que que o anjo tirou a pedra? Foi para Jesus sair? Será que foi isso? Porque se você pensar lá no Evangelho de João, capítulo 20, no capítulo 20, verso 19 e, se eu não me engano, verso 26 também. Os discípulos estão todos amedrontados pela perseguição, estão dentro da casa fechada, totalmente fechada, eles estão escondidos e Jesus aparece para eles ali dentro da casa. E não bastasse uma vez, uma semana depois, o texto diz lá no verso 26, que Jesus aparece de novo dentro da casa, a casa toda fechada, e Jesus fica ali com eles naquele momento. Então Jesus não precisava que o anjo tirasse a pedra, ele poderia sair mesmo com a pedra tampando a saída. Se aquela pedra foi tirada, não foi por causa de Jesus, foi por causa das pessoas, para que as pessoas vissem, né? Para que aquelas mulheres vissem, tivessem certeza que Jesus saiu do túmulo, né? Que ele já não estava mais ali, para que os discípulos pudessem perceber que o túmulo estava vazio. E realmente o túmulo estava vazio, foi o que elas viram. Viram também um jovem de branco, e novamente Mateus e os demais evangelistas, Lucas e João, nos ajudam a entender isso. Esse jovem de branco, na verdade, era o anjo que desceu e que tirou a pedra e que agora fala com elas, né? Ele diz: não vos atemorizeis, porque o Jesus, que é quem vocês procuram, que estava morto, ele ressuscitou e já não está mais aqui. E na sequência, ele fala novamente com elas e presta atenção nesse detalhe. Ele diz: vá dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. A gente falou sobre isso, sobre esse texto, na quinta-feira, quando Jesus ele fala para Pedro que Pedro iria traí-lo. E Pedro, se você se lembra da resposta, Pedro diz que imagina que ele nunca iria trair. Todo mundo podia ser desleal e esquecer e abandonar Jesus, mas Pedro nunca faria isso. E os discípulos também apoiaram a fala de Pedro e falaram que jamais abandonariam o Mestre. Todos eles estavam dispostos a dar suas vidas ao Mestre. Mas o que a gente vê logo na sequência, no dia seguinte, na sexta-feira, quando Jesus é preso, a gente vê todos os discípulos abandonarem a Jesus Cristo, todos eles, sem exceção. Pedro, além de não só abandonar, mas Pedro nega Jesus 3 vezes, como Jesus havia dito. E ainda assim, o anjo agora dá esse recado, essa notícia de Jesus para que elas falassem para os discípulos: olha, o que Jesus falou antes ainda está valendo, ele vai adiante de vocês e ele vai encontrar com vocês, com os discípulos, e avisa os discípulos e avisa Pedro. Apesar deles terem me negado, abandonado, ele vai adiante de vocês e ele estará com vocês. E o texto conclui dizendo que elas, num temor assombroso, nada disseram a ninguém, mas a gente sabe também, com base nos outros relatos dos outros evangelistas, que Jesus aparece no meio do caminho para elas e fala com elas, e logo depois, em seguida, elas contam também aos discípulos.
Mas eu queria, na verdade, tirar algumas lições com vocês sobre esse texto. Antes de falar do significado da ressurreição para nós, para a nossa vida de forma prática, eu queria tirar algumas lições desse texto que é tão rico, que nós acabamos de ler, e tem muita coisa boa para a gente aprender aqui com essas pessoas, com esse episódio todo, né? E a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui para os irmãos prestarem bastante atenção é na demonstração de amor e carinho daquelas mulheres para com Jesus, para com o seu mestre. As mulheres, elas saíram na frente, não é verdade? As mulheres muitas vezes, para não dizer sempre ou quase sempre, elas deixam os homens para trás, né? Elas saíram na frente na demonstração do seu amor, do seu carinho, da sua gratidão pelo seu mestre, por Jesus Cristo. Elas compraram os aromas e foram ali com o intuito de ungir o mestre, o corpo do mestre. Maria, mãe de Marta, já havia feito isso uma semana antes, quando ela quebra o vaso de alabastro e unge Jesus com seus cabelos. Ela já estava antecedendo esse ungir, esse embalsamar de Jesus Cristo, né? Mas isso aconteceu uma semana antes. Agora aquelas mulheres queriam sim embalsamar a Jesus Cristo, queriam mostrar todo o seu amor, toda a sua gratidão. E eu aprendo muito com isso, porque nós como homens, nós temos dificuldade de demonstrar o nosso sentimento, não só para com Jesus Cristo, para com Deus, mas para com o próximo também. Muitas vezes a gente gosta, a gente ama, mas a gente não fala, a gente é duro, a gente critica demais, e a gente precisa aprender com essas mulheres a demonstrar mais o nosso amor para com o nosso Deus, para com o nosso próximo. Talvez esse momento de pandemia, de isolamento, seja um momento para a gente refletir nisso. A gente está cada um isolado na sua casa, convivendo com aquelas pessoas que você mais ama, não é verdade? E muitas vezes a gente não demonstra esse amor, a gente não fala desse amor para com as pessoas que estão mais próximas da gente. Então é um momento que a gente está tendo de reflexão e de oportunidade para você amar e cuidar de quem mais você ama, de quem Deus te colocou para cuidar e para amar. Mas teve um problema também nessa atitude das mulheres, e aí elas foram iguaizinhas aos discípulos, os dois erraram nesse ponto. Foi a falta de fé, não só das mulheres, mas como dos discípulos também. Os discípulos ficaram em casa, chorando, entristecidos pela morte do mestre, já era o terceiro dia, e elas, por sua vez, vão lá embalsamar o corpo no terceiro dia. Ora, Jesus já não tinha falado que ele ia ressuscitar no terceiro dia? Eles não sabiam disso? É certo que eles sabiam. Só em Marcos, no livro de Marcos, se você voltar às páginas, não precisa fazer isso agora, mas depois você faz, dá uma procurada aí no Evangelho de Marcos, você vai ver que primeiro Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Que até Pedro acha ruim com Jesus, né? Aquele texto que Jesus fala, arreda-te de mim, Satanás. Jesus está falando que ele ia morrer e ia ressuscitar. Depois, mais à frente, tem um outro texto que Jesus novamente prediz a sua ressurreição. Mais à frente, você vai ver um outro texto onde o título é Jesus ainda outra vez prediz a sua ressurreição. 3 vezes. No texto que nós estudamos na quinta-feira, Jesus fala da sua morte, da sua ressurreição. 4 vezes. Então Jesus, só aqui em Marcos, a gente vê 4 vezes falando enfaticamente que ele iria morrer, mas que ele iria também ressuscitar no terceiro dia. Mas nenhum deles, nem elas, nem os discípulos lembraram disso, ou não acreditaram, ou duvidaram, enfim. Esse realmente foi um problema da parte de todos eles. Mas agora eu queria mostrar um outro ponto para vocês, que elas quando estão chegando,
elas veem, lembram que o túmulo tem uma pedra enorme, o texto diz que era uma grande pedra, e elas lembram que elas estão sozinhas, não tem nenhum homem com elas. Então a pergunta é: quem nos removerá a pedra? E não passa muito tempo, elas pensam nisso, perguntam umas às outras, e elas já olham, conseguem ver o túmulo de longe e veem que a pedra já foi retirada. E eu aprendo aqui que quando nós nos dedicamos à obra de Deus, quando nós demonstramos o nosso amor a Ele, quando nós fazemos a sua vontade, Ele retira, sim, os obstáculos, Ele remove os obstáculos da nossa vida. Eu não estou dizendo que Ele remove todos os obstáculos, isso Ele não faz, até porque muitas vezes esses obstáculos eles servem para nos ensinar. Muitos obstáculos que aparecem nas nossas vidas é o próprio Deus quem coloca para nos ensinar, para nos moldar, para que a gente amadureça na fé. Então não são todos, não estou dizendo isso, mas que Ele remove sim os obstáculos quando você se dedica, quando você está fazendo a sua obra, quando tem muitos empecilhos e você ora a Deus, e quando você se dá conta, aquela pedra já não está no lugar. Aquele obstáculo já foi removido. E se o obstáculo não foi removido, Deus já mudou seu coração e você já tem uma outra atitude diante daquele obstáculo. Eu queria mostrar para os irmãos agora um outro ponto, que quando elas chegam e elas encontram o anjo, ele dá uma resposta interessante que eu queria que os irmãos pensassem nisso. Ele não nos trata conforme nós merecemos. O anjo, ele não tratou as mulheres conforme a falta de fé delas, né? Hoje em dia, para os irmãos terem uma ideia, está na moda essa coisa de eu sou sincero, não é verdade? As pessoas querem ser sinceras a todo custo. E isso tem lá seus problemas. Aqui no Brasil, a gente tem vários comediantes até que já fizeram vários personagens a respeito disso, pessoas que são sinceras a qualquer custo. E eu fiquei imaginando se esse anjo fosse realmente, né, esse tipo sincero, magoa quem magoar, doa em quem doer. A resposta do anjo talvez pudesse ser assim: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não acreditaram que Jesus ia ressuscitar? Vocês são incrédulas? Por que vocês estão aqui? Jesus não disse que ia ressuscitar? Ele ressuscitou. Mas Deus não nos trata conforme a gente merece. Deus é longânimo, o seu amor é paciente, é perdoador. E o que Ele fala que o anjo diz para elas: olha, fiquem calmas. Ele acalmou aquelas mulheres e falou: ele já ressuscitou, ele não está mais aqui. Agora a coisa é outra, já ressuscitou, agora a morte ficou para trás, o pecado foi vencido. Agora tenham mais fé daqui para diante, se acalmem, ele está vivo, né? Então é muito bonito a gente perceber o tratamento que o anjo dá àquelas mulheres naquele momento, e ele não trata a gente como a gente merece, muito pelo contrário. Deus nos trata, se nos tratasse como nós merecíamos, a gente já teria perecido há muito tempo, estaríamos perdidos, né? Mas a graça de Deus, Ele nos trata mediante a sua graça e a sua misericórdia. E esse é o próximo ponto que eu queria enfatizar com os irmãos, é o amor perdoador de Deus, o amor reconciliador. Porque ele fala agora, ele continua dizendo, o anjo, dizendo que, olha, Jesus mandou dizer para vocês que manda dizer aos discípulos, deixa eu achar aqui o texto, diz assim, verso 7, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Então, a gente já citou esse pedaço lá no início,
Os discípulos, eles não só fugiram no momento que Jesus mais precisou deles, eles abandonaram Jesus, né? Eles que falaram que iriam dar a vida deles por Jesus, agora eles abandonam, no primeiro momento que Jesus é preso, eles abandonam a Jesus. Pedro faz pior ainda, né? Pedro nega Jesus 3 vezes. E imagina se fosse comigo, com você, né? Por muito menos a gente fala, fulano, na hora que eu mais precisei, ele me abandonou, né? Fulano me apunhalou pelas costas. E isso é motivo para você não falar com a pessoa a vida toda, né? Ficar com briguinhas, enfim, a vida toda por causa disso. Jesus, ele manda chamar os discípulos e ele lembra de Pedro. Ele fala, né, Pedro também, porque Pedro podia estar se sentindo o último dos últimos, porque ele negou a Jesus naquele momento. E Jesus diz, olha, eu vou adiante de vocês, assim como eu falei antes da minha morte, assim como eu falei para vocês que eu estaria com vocês, antes de vocês mesmos me abandonarem, de me negarem, falo da mesma forma agora, vou adiante de vocês, vou encontrar com vocês na Galileia, estarei lá na frente esperando vocês. E a gente vê claramente aqui o amor perdoador de Cristo por nós, o amor que reconcilia, e foi isso que ele fez na cruz. Foi isso que Jesus fez na cruz, ele nos reconciliou com Deus. O pecado que havia nos afastado de Deus, porque Deus é santo, é santíssimo, 3 vezes santo, é um Deus perfeito, não admite, não pode admitir o pecado. Então nós somos afastados de Deus, mas agora, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, pela sua morte, nós fomos novamente aproximados de Deus, através de Jesus Cristo. É isso que esse amor perdoador, amor reconciliador de Jesus Cristo por nós faz conosco. E esse amor, e esse agora é o ponto que eu queria encerrar com ele, é um amor que nos dá a vida, é um amor que traz a vida. Jesus na cruz, ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ele ressuscitou, ou seja, ele trouxe vida. Jesus naquele momento, ele é o nosso representante de toda a humanidade. E ele vencendo a morte, todos nós venceremos a morte. Paulo explica muito bem isso para a gente. Lá em Romanos 5 ele fala sobre isso, ele fala que a morte veio com Adão, com uma pessoa, veio a morte através de Adão, entrou a morte e aí passou para todos, para toda a humanidade, porque Adão era o representante da humanidade. E assim como a morte entrou por um, agora por um só, Jesus Cristo, entrou também a vida. Jesus trouxe a vida. Esse texto está lá em Romanos, mas tem um outro texto também que fala a mesma coisa, que também está numa carta de Paulo, em 1 Coríntios 15, 21, 22, eu vou ler para os irmãos. Diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quando Jesus ressuscita, ele vence o pecado, ele nos liberta da escravidão do pecado. Isso não quer dizer que nós deixamos de ser pecadores, mas quer dizer que não é o pecado quem nos domina mais, quem nos dá as cartas, quem nos escraviza, mas nós somos libertados dessa escravidão do pecado e agora é Jesus quem habita no nosso coração. Ele vence a morte com a sua ressurreição e isso também nos garante
que nós ressuscitaremos com Jesus Cristo, que nós teremos vida e vida após a morte também, né? E Ele nos garante essa vida plena, né? Não só aqui na terra com Ele, com Jesus Cristo, com seu Espírito Santo, como também após a eternidade, a vida eterna. A morte, ela não é o fim para o cristão. A morte, ela é a passagem para uma vida plena com Cristo. Por enquanto nós estamos vivendo com Ele, mas de uma forma ainda imperfeita. Mas nós viveremos após a morte de uma forma plena, de uma forma perfeita. E é isso que quer dizer, essa é a mensagem, é isso que trouxe para nós a ressurreição de Cristo. Quando a gente fala que Ele vive, nós estamos falando que nós somos libertos da escravidão, do pecado. Quando a gente fala Ele vive, nós estamos falando que a morte foi vencida. Quando nós falamos Ele vive, nós estamos falando que eu viverei com Ele hoje. Ou seja, Ele vive em mim hoje, né? E quando a gente fala Ele vive, nós estamos falando que haverá um amanhã onde nós viveremos com Ele de forma plena, de forma gloriosa. Porque assim como Ele vive, Ele trouxe esta vida, essa nova vida para nós, os seus filhos. Por isso agora nós podemos dar honras e glórias e graças a esse Deus tão grandioso, através do seu Filho Jesus, que não só venceu a morte, venceu o pecado, mas nos trouxe vida. Ele nos garantiu vida plena com Ele, aqui, hoje e eternamente após a morte. Que Ele nos abençoe, que você tenha um bom dia, que você aproveite esse período na sua casa para meditar na Palavra de Deus e lembrar de tudo que Ele fez, da obra magnífica que Jesus Cristo, seu Filho, fez nas nossas vidas e da vida que Ele nos dá. Que Ele nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento, encerrando esse tempo que nós passamos na presença do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo que meditamos na Tua Palavra, Deus, e hoje, em especial, agradecendo a Ti, relembrando o sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz e relembrando também a Sua ressurreição, porque a morte não o venceu, foi pelo contrário, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, e Ele trouxe vida para nós, e porque Ele vive, nós podemos viver de uma forma abundante, de forma plena, aqui e na eternidade também viveremos contigo, ó Pai. Nós te agradecemos por isso, nós louvamos e glorificamos o Teu nome. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Nós agradecemos a participação de todos que estão nos assistindo. E hoje a gente tentou fazer com a família toda, mas o Rafael sempre chora, não tem jeito. Já agradece o pessoal lá de Nova Belém, o pessoal aqui do Rio, nossos amigos aqui do Rio. E eu quero mandar um beijo especial para a tia Ângela, que está lá em Paris, ela está assistindo, ela está se recuperando de um transplante de fígado e ela carece muito das nossas orações. Tio Jean assistiu também, um beijo para vocês. Beijo, gente. Beijo especial para todo mundo. Beijo. Tchau, fiquem com Deus. Deus abençoe. Dá tchau, Rafael. Aê. Tchau.